Raspava o seu presidente todos os escrúpulos de consciência. Eu gosto muito do nome Martim. Na França pode ser Martin e nos Estados Unidos Martin. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. A vitória será nossa. Que Deus nos ajude, que isso se cumpra. Chicó e João Grilo. Ele disse, como é que vão traduzir isso? Eu disse, eu sei lá, rapaz. Eu sou escritor brasileiro. Se os outros gostarem, eu acho ótimo. Tempos, combates pela história. Passado e presente neste podcast. Olá, sejam muito bem-vindos, caros ouvintes. Esse é mais um episódio do podcast Tempos, combates pela história. Neste programa, nós temos a honra de apresentar a entrevista que gravamos com a historiadora Lília Schwartz. A entrevistada do programa de hoje é professora titular no Departamento de Antropologia da USP e professora visitante na Universidade de Princeton. É autora de, entre outros livros, O Espetáculo das Raças, As Barbas do Imperador, vencedor do Prêmio Jabuti de Livro do Ano, a obra paradidática Brasil, uma biografia, escrita em parceria com a historiadora Heloísa Starling. Mais uma das suas importantes obras, esta que reflete o processo de independência do Brasil, é o livro O Sequestro da Independência. Foi uma grande honra para nós do Tempos gravarmos esse episódio, e é com um enorme prazer que convidamos todos vocês a ouvirem e aprenderem um pouco mais sobre o Brasil e refletirem junto conosco. Bom programa a todos. Boa tarde, bom dia, boa noite. A internet tem essa capacidade e eu gostaria de apresentar uma professora muito especial para a gente, uma referência para esses três professores, professor Mac, professor Chico, para mim, Tiago, que é a historiadora e professora da USP, a professora Lília Schwartz. Seja bem-vinda, professora Lília. Você é uma referência para a gente e daqui do norte de Minas, de Montes Claros, a gente tem você como uma das nossas referências. Muito obrigada pelo convite, uma alegria para mim. Obrigadíssimo. Alegria nossa, hein, Mac, Chico? Muito obrigado, professora. Que privilégio, que honra para nós. Vamos tomar pouco do seu tempo, né, Tiago? Com certeza. Gente. E eu quero falar, pessoal, da obra que a gente vai tratar aqui, ou das obras, que é o Sequestro da Independência, que a professora Lília é uma das responsáveis, dos autores, e a gente também vai mencionar um livro de cabeceira, hein, Chico? Para todo professor do ensino médio, que é o nosso caso, nós dois, que é Brasil, uma biografia. A gente até falou e mostrou isso para a professora Heloísa Starling, quando ela gravou com a gente sobre a bailarina da morte. E, professora Lília, eu estava vindo ali do colégio que eu trabalho, e aí uma colega mostrou que ela estava com um dicionário sobre a escravidão, que era a professora Grazi de Geografia, um abraço para você. E, enfim, a gente está falando do livro Sequestro da Independência. O que marcou muito, professora, é a documentação, não é? As diversas fontes, inclusive o hino, a gente viu, né, quantas versões do hino, e é justamente ligado a essa ideia da documentação aqui, pensando no que vocês construíram enquanto livro, não é? Como que as outras independências, ou processos, outros gritos, a gente pode pensar ali no 13 de março, no Piauí, no 2 de julho da Bahia, a gente pode pensar no Pará, então queria te ouvir nesse sentido, uma independência enquanto processo que ultrapassa o Sudeste e ultrapassa um grito, numa época que não tinha microfone, não tinha internet, não tinha a tecnologia de hoje. Esse livro foi... O Carlos e a Lúcia foram meus alunos, são meus colegas agora, né? Todos aqui somos professores, né? Essa é uma beleza de ser professor, né? Ser ultrapassado é muito importante, né? Pelos alunos. E nós três estudamos imagens, né? E uma coisa que eu sempre digo é que nós, das ciências humanas, temos uma concepção tão avançada, né? Do tratamento dos documentos escritos e uma metodologia muito pouco desenvolvida no que se refere às imagens. Não poucas vezes a gente trabalha com as imagens como se elas fossem meras ilustrações, né? Ou seja, como se elas não acrescentassem nada, como se elas fossem só referendassem o que a gente já sabe a partir dos documentos escritos. O mesmo, como perguntou o Tiago, o mesmo a gente faz com outro tipo de material, cartas, hinos, né? Túmulos. Então, nesse livro do Sequestro da Independência, a gente pretende ampliar muito
a gama de documentos disponíveis para os historiadores, para as historiadoras, e mostrar como, sobretudo nessa era da imagem que a gente vive, os documentos não são, as imagens não são uma mera decorrência, elas não são consequência, muitas vezes elas são causa. Essa é uma das primeiras questões do livro, ou seja, como muitas vezes uma nação se imagina a partir de uma tela essa que foi imaginada, né? Que é totalmente imaginária e que nem o pintor pensa que não quer dizer, acredita que não seria, né? No caso, a tela do Pedro Américo. A outra proposta forte do livro era mostrar, justamente nos 200 anos, né, nessa celebração da independência, como a nossa historiografia ainda é muito sudestina. Então, muito paulistana, muito carioca, um pouco mineira, né? Mas não tanto. E como é preciso mudar o eixo dessa história, né? Não se trata de tirar nada, né? Então, muita gente perguntou, quer dizer que não teve o 7 de setembro? Teve, mas não da maneira como a gente pensa, e não unicamente, né? Então, é muito importante que a gente fale também das outras independências, que a gente amplie esse espectro, né, para pensar o país não a partir de um só lugar apenas. Professora, aproveitando que você falou em nação imaginada, gostaria que você comentasse sobre os aspectos, os artefatos culturais mobilizados pelo Estado, uma vez que o Estado foi decisivo no Brasil para forjar o sentimento de pertença, forjar a nação imaginada, que elementos foram mobilizados pelo Estado para despertar esse sentimento, uma vez que, sabemos todos, havia uma grande diversidade, né, entre as províncias? Bom, esse conceito de nações imaginadas é utilizado pelo Benedict Anderson, né? Nós é um historiador, sociólogo, que eu gosto muito, e que ele mostra como o projeto nacional, há toda uma bibliografia sobre o tema, né? Eu lembraria do Gellner, lembraria da Anne McClintock, que eu tenho usado muito agora, que mostra como as nações são um projeto imaginário, né? Como as nações, elas não existem por si só, né? É preciso que você as construa, as invente de alguma maneira. E quais são os elementos a serem inventados? São os elementos emotivos, né? Ou seja, a comida, a música, uma memória, você transforma a história numa espécie de bengala, como se a memória fosse uma memória ancestral única, quando não é, né? E no caso brasileiro, o que vai acontecer é que a independência, o processo de independência é um golpe de Estado, né? Um golpe, dessa vez, um golpe das elites, sobretudo da cafeicultura, né? Da região sudeste do país, que se associam a Dom Pedro, e ele dá um golpe no pai, né? No próprio pai. Né? Então, nossa, é uma história de golpes, né? Golpe entendido quando você tem um sistema estabelecido que repentinamente é alterado por outro regime político. E o que vai fazer o Estado? Primeiro, é preciso que a gente imagine que o Brasil, nesse contexto, estamos falando aqui dos anos 1820, não se pensava como uma unidade, né? As províncias eram muito separadas. A gente tem que imaginar que a província do Grão-Pará, Maranhão e Grão-Pará, não fazia parte do Brasil, né? Durante largo tempo. Então, não havia, inclusive, essa obediência ao Rio de Janeiro. Se a gente pensar que até pouco tempo o Rio de Janeiro não era a capital do país, a capital era Salvador. Então, era preciso construir, primeiro, essa ideia de uma unidade nacional e construir para fora também, porque a gente tem que imaginar que esse é um contexto de várias emancipações na América Latina, a América Latina que vai produzir repúblicas, né? Então, nós vamos ser um imenso império cercado de repúblicas por todos os lados, e com muita desconfiança, né? Não, sem esquecer o fato que nós éramos uma colônia de Portugal quando rodeados por colônias espanholas. Então, o Brasil era visto com muita suspeita, era preciso construir essa ideia de independência para dentro e para fora. O que a gente mostra no livro é que o famoso Grito do Ipiranga não foi um evento marcante em 1822, de maneira nenhuma. Aonde que a independência foi celebrada? No Rio de Janeiro, na capital, com a aclamação de Dom Pedro, né? Que se deu em outubro, novembro. Quando é que a independência começa a aparecer? Né? A partir de uma obra do próprio Pedro I, que em 1827 relembra numa carta
né, o grande momento do Ipiranga. Aí começa toda essa construção da imagem do Ipiranga, que, na verdade, o golpe de mestre foi dado não por Pedro I, por Pedro II, porque Pedro I saiu né, quase escorraçado do Brasil, a gente não fala, mas ele tinha muitos problemas políticos, impôs uma Constituição, estava governando o Estado com mão forte, batendo pesado, né, fazendo uma política de repressão muito... Ele sai meio que... Enfim, não vale o provérbio, né, professor? Quem foi para Portugal perdeu o lugar, porque ele não perdeu o lugar, ele foi garantir o lugar dele em Portugal também. Mas Pedro II é que tem essa política, né, de construir uma espécie, eu tenho um livro sobre isso, né, construir uma espécie de nacionalismo, né, enfim, vai fazer essa literatura indigenista, vai criar esse imaginário em torno de um passado sem escravidão, né, sem falar na escravidão, e é Pedro II que encomenda de Pedro Américo, um dos protegidos, né, do mecenato de Pedro II, uma tela sobre o 7 de setembro. A tentativa era não só de fortalecer o pai, Pedro I, cuja memória não era muito exaltada, e também fortalecer a própria monarquia, que estava com os dias contados. A tela fica pronta em 1888, ela é inaugurada em Florença, fotografada em Florença e vem para cá. E a tela, o que acontece? Ela chega aqui em meados de 1880, não era um bom momento para exaltar a monarquia, a tela fica fechada e ela só é vista durante muito tempo em branco e preto, porque ela ficou fechada num porão do Largo de São Francisco. Aí começa a mística do 7 de setembro. E essa tela, o próprio autor dela, eu repito, Pedro Américo, em 1888, publica um livro em que ele tem um capítulo que ele chama de Minhas Contradições. E ele diz lá que, em nome da nação, ele sacrificaria a geografia. Portanto, ele diz, não havia um morro, né? Não existe aquele lugar elevado. Eu criei para dar enlevo a essa situação do imperador. Ele diz, eu sei que o imperador não estava num cavalo, mas eu não podia colocá-lo ele fala numa besta baia, né? Ou seja, num burro. Ele sabia que o Ipiranga não poderia estar tão próximo daquele lugar, mas ele aproxima para fazer o sentido que ele queria dar. Além de tudo, nessa tela, o lugar do povo é um lugar passivo, né? Só do lado esquerdo, representado pelo tropeiro, representado pela uma espécie de bandeirante que observa, mas não interage, e em cima pelo povo. Pouca gente vê o povo, a gente mostra em detalhes no livro, e o povo é negro e anda na contramão da independência. E mais, está conduzindo o quê? Um burro. Então, vamos falar só dessa imagem. Essa imagem, ela não tem nada de inocente. Ela pretende elevar a monarquia, construir uma data simbólica, né? E dar um sentido para a independência brasileira, um sentido heróico para a independência brasileira. Então, o Estado, de fato, e sobretudo durante o Segundo Reinado, construiu essa que é uma memória, eu sempre falo, é uma história pela metade da nossa independência. Eu acho essa parte aí uma das mais ricas do livro de vocês, que é esse caráter deliberado e público, né, que o Pedro Américo tem, né? Então, algumas críticas que se fazem a ele tem o menor sentido, porque ele nunca escondeu isso, né? Tornou público. Não, professor, isso aí é um grande erro, né? Então, as pessoas falam, ele plagiou. Na pintura acadêmica, você citava outro autor. É como nós, nas nossas teses, nos nossos artigos, a gente cita o autor e vai ser chamado de plagiário? Não. Você está justamente citando, e ao citar, você está fazendo uma referência. Então, no livro, ele também cita a tela do Meissonier que ele usou. Então, ele não faz nada escondido. Então, não é um plágio, é deliberado. Perfeito. E as pessoas falam, olha, eu vou contar para vocês, eu vou descobrir. Leiam o Pedro Américo. O próprio Pedro Américo conta como foi de fato deliberado. Bom, interessante vocês trazerem essa abordagem, né, do quanto o Pedro Américo faz isso de maneira intencional, porque
na verdade, esses homens aí estão manipulando convenções típicas do seu tempo, né, professora? E já pegando o gancho, que a senhora comentou que o truque de mestre, o grande trunfo aí para o resgate da memória do Pedro I e esse reposicionamento da monarquia foi também, em grande medida, responsabilidade do Pedro II, eu queria saber se houve uma mudança qualitativa nessas representações a partir do segundo reinado, se essas representações ficaram mais sofisticadas, se nessa arquitetura aí de um teatro do poder, o Pedro II ele modificou um pouco essa maneira de tratar a memória da monarquia, a fim também de abranger mais para o público amplo e demarcar esse espaço da monarquia. Bom, obrigada, professora. Eu escrevi um livro chamado As Barbas do Imperador, que foi originalmente a minha livre docência, em que eu desenvolvo a ideia da eficácia simbólica do poder político, né? E da eficácia política do poder simbólico. Eu sempre trabalho com essas duas perspectivas, porque também muita gente trabalha a lógica simbólica como se fosse uma mera decorrência. Não, ao contrário, nós pensamos a partir da eficácia dos símbolos. Pedro II viveu num momento, não é só ele, né, no momento dos nacionalismos, né? Estamos falando aí do final do século XIX, dos anos 1870, e o governo de Pedro II investiu muito, tanto primeiro na arte, né, na arte pictórica, então financiou uma série de pintores para que eles representassem a nação, o teatro da nação, como você diz muito bem, professor Chico. E também incentivou muito a fotografia, em sendo ele próprio um fotógrafo, né? Ele se dizia o primeiro monarca fotógrafo, que até então a monarquia se utilizava mais da técnica a óleo, né? Porque a ideia era que o óleo era mais nobre, perenizava mais a memória, né? A fotografia, a gente não pode esquecer que quando ela começa, ela tem muitas dificuldades que a imagem se mantenha, né? Não se dizime, né, pelo uso do tempo. Eles não sabiam como manter a foto, né, quais seriam os produtos químicos para que a foto não desaparecesse, mas Dom Pedro não, ele investiu nos dois setores, investiu também no teatro, né? A gente não pode esquecer que ele, por exemplo, financiou alguns literatos para escrever suas obras, e depois essas obras foram para o teatro, foram para a ópera, né? Ou seja, é famoso o caso do Guarani, de José de Alencar, que estreia na Scala de Milão. Então, Pedro II era um monarca muito, o governo, ao menos, de Pedro II, muito atinado com essa ideia de que era preciso fazer uma publicidade do Estado, né? Ou seja, isso não acontece só no Brasil, acontece fora também, e a boa parte da popularidade de Dom Pedro, é um pouco esse é o meu argumento, vem também da construção da imagem pública do monarca. Um monarca severo, um monarca que era o pai de todos, um monarca justo, um monarca que falava línguas, né? Tanto que, na memória popular, não sei se vocês já passaram por isso como professores, mas quando eu dava aula para as crianças, muitas vezes elas acreditavam que Pedro II era pai do Pedro I. Né? Isso que é efeito do que a memória guarda. E muita gente fala assim, não, mas espera aí, Pedro I faleceu jovem, ok, mas Pedro II não nasceu velho. Então, do que nós estamos falando? De uma certa construção da memória que guardou essa imagem de um Pedro II de barbas brancas, mais idoso, mais... Enfim, isso é uma construção do Estado, para lidar com o quê? Com contradições que viriam a derrubar o Estado, deveriam a derrubar a monarquia. Então, estamos nos referindo a várias rebeliões, ao final da Guerra do Paraguai, que acabou sendo uma guerra muito custosa para os cofres do Estado, e muito impopular também, ao final, no começo não, mas ao final. Estamos falando da escravidão, né? O Brasil, depois da abolição, nos Estados Unidos e em Cuba, passa a ser o lanterninha nesse regime de trabalhos forçados, né? E tem que lidar com isso. E tanto que a escravidão é uma cena apagada, né? É uma memória silenciosa
nessa produção oficial da monarquia, porque a monarquia queria muito mais se associar a um passado elevado, aos indígenas elevados, aos portugueses elevados, a esse encontro de heróis e tudo mais, do que vincular a imagem à questão da escravidão. Tardou demais e isso custou muito para a monarquia, né? Tanto que a abolição se dá em 1888 e a monarquia cai em 89. Professora Lili, eu estou aqui, inclusive, a gente separou as barras do imperador. Eu até estava rindo aqui, porque eu tinha pedido aquela versão infanto-juvenil para os adolescentes, para os meninos lá, para a biblioteca do colégio. E a gente falando do hino, né, dos símbolos todos que você mencionou lá na primeira pergunta, eu me recordei, acho que até te mandei em uma reportagem que eu participei e concedi ao jornalista Igor Brandão, da filiada da Globo aqui, a gente falava justamente sobre o hino, mas aí quando eu fui pegar e fui ver uma das primeiras versões, é justamente uma crítica a essa ida de Dom Pedro I, né? E é o que você falou. E também quero ir para essa pergunta ligada à divisão do país, ou quanto que o país vai se construindo. Então a pergunta é quanto que o país esteve mais dividido, se é que ele já esteve unido, né? Aí pensando aí, em 1822, essas datas redondas aí, 1922, 1975 ou 2022, né? Se é que é possível pensar, mas pensando em tudo isso e pensando nessa obra aqui das Barras do Imperador, que já caiu no Enem, que a gente trabalha em sala de aula, não o livro imediato, mas parte dele, o tempo todo a gente está pensando esse nosso imperador e essas suas barbas, né? É muito impressionante como vira e mexe quando se faz uma pesquisa sobre os grandes heróis brasileiros. Não sei se já repararam, mas Pedro II está sempre lá, né? Pedro I não, é a figura mais controversa, não sei o quê, mas o Pedro II, ele construiu, né? Quer dizer, o governo dele conseguiu construir essa memória, né? Essa memória do grande estadista, né? Do grande pai. Eu acho que a gente ainda tem um pouco essa visão um pouco republicana, né, da figura do chefe do Estado, não como alguém, uma pessoa, né, com quem fazemos um contrato, mas mais como uma entidade separada, né, ou seja, o que não é bom para a nação, de jeito nenhum, mas essa é uma outra questão. No sequestro da independência, não é, Tiago, a gente trabalha com essas datas, né, 1822, 1922, 1972, né, e 2022. Dessas datas, talvez o momento que o Brasil estava com menos problemas de divisões foi em 1922, talvez, se fosse para comparar essas datas, né? Porque, enfim, era o começo da República, da Primeira República, logo depois teríamos 30, né? Enfim, a divisão viria rápido, né? Com o sul do país aparecendo como uma região que se sentia apagada, né? Pela hegemonia da região sudeste. Mas em 1822 estávamos muito divididos, né? Ou seja, não havia essa noção de unidade, essa noção de unidade é forjada mesmo, né? Não existia essa ideia do Brasil e dos brasileiros, né? Quer dizer, a gente tem que entender que isso é uma construção mesmo, né? Eram províncias muito separadas, ainda tinha a briga Salvador, Rio, Pernambuco nunca se acostumou com essa ideia, né? Maranhão tampouco. E o que dizer da parte sul do país, que tinha muito mais contato com os países vizinhos, né? Quer dizer, do que com uma realidade mais, vamos dizer, do centro do país. Então, 1822 éramos uma possibilidade de nação, éramos uma forja de nação, não éramos uma nação. 1922 é o contexto em que vamos ter essa celebração dos 100 anos da independência, né? Já tem uma divisão muito grande, se nós pensarmos o que foi a Semana de 22, né? A Semana de 22 era uma crítica às celebrações de setembro, né? Ou seja, era uma tentativa de falar de um outro Brasil, um Brasil menos imperial, né? Um Brasil mais modernista, mas que, sem dúvida, é um Brasil também das elites, né? Das elites modernistas, das elites paulistanas também, que sequestraram o modernismo para si,
né? Tanto que o que a gente mostra no livro é que, em 1922, há uma grande disputa sobre qual será o lugar da independência, se será Rio de Janeiro ou se será São Paulo. E São Paulo sequestra a cena. Desde então, né, o Ipiranga virou esse lugar da celebração. Em 1972, estamos em plena ditadura militar, né? E no livro nós chamamos atenção a essa ideia de um outro sequestro, né, que é justamente o sequestro militar da independência, né? A ideia de que a independência foi um ato militar de bravura, né? Então, o próprio Pedro I é transformado num personagem militar. Nós também chamamos a atenção como essa tradição vem de 72, porque até então a independência era uma festa cívica da sociedade brasileira, né? Há uma imagem muito bonita no livro do piquenique no parque, então desfiles de crianças, desfiles de escolas, desfiles de banda, e a partir de então você tem essa tradição criada, como diz o Hobsbawm, né, inventada, da festa militar. E em 2022 nós encontramos o país muito dividido, né? Até hoje, no dia que nós conversamos, que é dia 18 de outubro, 16 de outubro, eu li ontem que o ex-presidente vai ser agora julgado vai ter mais um processo que tem a ver com o discurso dele no 7 de setembro de 2022, né, quando ele anunciou um golpe. 2022 encontrou o Brasil muito dividido, ainda se encontra dividido, muito polarizado, né, muito separado, como se nós vivêssemos a lógica do ou e não a lógica do e, né? Eu acho que a gente não precisa se definir, eu sou esquerda, eu sou direita, eu sou conservador, eu sou liberal. Essas rubricas não nos ajudam, né? Só nos tornam mais radicais, mais fanáticos, menos abertos ao diálogo, né? À escuta, sobretudo. Mas, enfim, você tem toda a razão, 2022 também encontra um país muito dividido. Talvez o momento que nós tivemos menos divididos foi na época do nosso presidente Bossa Nova, né, o Juscelino Kubitschek, que parecia que o Brasil era o país da vez, né? A entrada dos produtos industriais, a época da criação de Brasília, a época da Transamazônica, a época de um sonho de Brasil que se desfaz em 64, né? Então, esse é um país que ainda está procurando, não sei se existe, né? Também não sei se a saída é essa, de achar um Brasil só, não vamos achar, mas ainda esperamos por um país menos dividido, né? Professora Lília, Fala, Tiago. pode falar, Mike. Não, o que eu ia falar é sempre Pernambuco, hein? Sempre Pernambuco. E essa veia republicana de Pernambuco é incrível, né? Na historiografia, inclusive uma referência, Evaldo Cabral de Mello, é uma referência que acho que todo brasileiro ou todo estudante de história assim, merece conhecer, né? Assim, é fundamental. E aí, falando, além de Pernambuco, assim, algo que salta muito nas suas palavras em relação à minha reflexão é justamente essa ideia também da distância da res pública, né? De como que a gente precisa entender o que é, se é que é possível entender o que é uma ou várias res públicas, né? Olha, o Evaldo Cabral, na leitura incontornável, né? Eu escrevi um livro com a Heloísa, que é sobre Evaldo, Doutor Alberto e Zé Murilo, e um outro livro que saiu há muito tempo da UFMG, que eu organizei também em torno do Evaldo. Evaldo é um autor essencial, ele escreveu um livro chamado A Outra Independência, né? Quando ele escreveu esse livro, pouco se falava disso, foi ele que me ensinou, né? E ele chama a atenção como não existe uma independência só, e que a independência que Pernambuco propugnava era totalmente distinta, porque eles defendiam uma república, defendiam uma sociedade mais democrática, e em muitos momentos da história brasileira, Pernambuco se levantou, né? Inclusive, no século XIX, Pernambuco era chamada de Leão do Norte, né? Ou seja, porque tinha essa autonomia, né? Tinha essa... A palavra é autonomia mesmo, né? Na sua própria gestão. E então, é muito importante estudar Pernambuco,
Até porque tem uma história diversa, né? Se a gente pensar o que foi o período holandês em Pernambuco, né? Qual foi a importância tanto do momento em que os holandeses estiveram em Pernambuco, como no momento, o que significou a expulsão dos holandeses, uma província muito rica, uma província que sempre mandou na política do Brasil, muitas vezes continua a mandar, né? Tem que prestar atenção lá em Pernambuco. E a questão da república é porque o Brasil se transformou numa república, mas nunca teve para si essa ideia do que é ser uma república, né? Do que é de fato pensar nas diferenças, tanto que eu acredito que nós falamos tanto em democracia, né? Mas o Brasil não é uma democracia, né? Se nós pensarmos o que acontece com as populações negras no Brasil, né? Que estão ainda muito apartadas dos limites necessários da cidadania, né? São discriminadas os dados da educação, os dados da saúde, os dados do transporte, os dados da habitação, os dados, inclusive, de nascimento e morte, mostram como não temos ainda esse perfil da república, né? Que nós precisamos ainda construí-lo. Por outro lado, a democracia é assim, né? Nunca está completa. A gente tem que sempre acabar de construir, porque essa agenda de direitos vai sempre aumentando. Professora, eu queria retomar uma parte da sua fala sobre JK e Brasília. É interessante aquele exemplo que você deu, porque quando o Brasil começa a ser construída, a oposição, né, cujo representante principal era o DN, era contra. Claro. Mas no decorrer, né, a construção da nova capital foi granjeando apoio, a própria UDN passa a apoiar a mudança. Né? Colocado. E aí eu queria aproveitar todo o seu conhecimento, né, sobre a história do Brasil para fazer essa reflexão. Se no caso de JK, né, a construção da nova capital operou, né, para forjar, pelo menos comparativamente, um momento de maior unidade, o que a gente poderia pensar nesse Brasil de hoje, né, que poderia nos, não vou dizer unir de novo, né, mas pelo menos atenuar essas fraturas tão grandes? Né? Olha, o JK vinha também de um período muito fraturado, né? Que vamos pensar aí no suicídio de Getúlio, né? O que é que foi, né? O que é que significou o Getúlio em termos de um sangramento da nação mesmo, né? Ou seja, uma figura. Eu sempre digo que Getúlio Vargas, talvez com Pedro II, né? Mas Getúlio Vargas é, sem dúvida, o maior personagem da história brasileira, porque ele foi muitos, né? Getúlio foi o golpista, Getúlio foi o ditador, Getúlio foi eleito, foi democrático, foi o pai dos pobres, foi aquele que... Então, enfim, é uma personagem fascinante, e Getúlio se suicidou num momento dramático da história brasileira. Há quem diga que, com o suicídio de Getúlio Vargas, se adiou por 10 anos a ditadura militar. Eu, parcialmente, acredito nisso. Então, você está coberto de razão de dizer que JK não era uma unanimidade. Inclusive, cada vez mais se fala dos gastos de Brasília, né, como parte do golpe tem a ver com um Estado que sangrou a nossa economia. Mas, de outro lado, houve uma unificação, né? Ou seja, talvez porque isso que eu chamo de eficácia simbólica, né? Essa ideia de uma nova capital, a ideia de uma estrada que entra na floresta, a ideia de um presidente que se faz fotografar com um carro, né? Enfim. Hoje nós sabemos os problemas disso tudo, né? Os custos de Brasília, os custos financeiros e os custos humanos também. Hoje nós sabemos que a Transamazônica era uma estrada que levava de nada a nada, né? Vários pontos dela se transformaram rapidamente em estradas fantasmas, né? A Transamazônica levou doença também para a região, né? Regiões que não tinham malária e ficaram com uma malária endêmica. Então, nós tivemos o golpe de 64, mas usando o JK, ele era chamado de presidente Bossa Nova por conta desses elementos todos, né? Até a própria Bossa Nova, a Garota de Ipanema, né? Ou seja, era um projeto de Brasil. Né? Um projeto de Brasil que vai ruir. A gente pode até fazer uma crítica mais fundamental, que foi JK, que acabou com os trens no Brasil, né? Ou seja, e que criou
esse gargalo nos nossos transportes, né? Porque, enfim, se nós tivéssemos, ao invés de desenvolvido a indústria automobilística, desenvolvido ainda mais o transporte público, que significava o trem, nós não teríamos esses grandes funis, né? Que o transporte é um grande problema na história brasileira e na sociedade brasileira, né? Agora você me pergunta, como é que a gente acaba com essa fratura, né? Eu penso que nós Acaba não, mas diminui pelo menos um pouco, né? pelo menos, né? Vamos apaziguar, né? Eu acho que nós corremos um grande perigo, que foram as eleições de 2022, né? Agora vai ficando cada vez mais claro o projeto de golpe do governo Jair Bolsonaro, que teve um momento muito revelador no 8 de janeiro, né, de 2023. Tratava-se, sim, de um governo negacionista, de um governo golpista, de um governo autoritário. Nós tivemos, na minha opinião, o pior presidente para combater a Covid. E tratava-se também, professor, de um governo que apostava na divisão, né? Ou seja, vou dividir para melhor reinar. Vou dividir para melhor. Era um governo que até hoje faz isso, né? Aposta na ideia que o outro lado é o lado corrupto, o outro lado é o lado corruptor de famílias, é o lado dos comunistas que vão acabar com a nossa propriedade, que vão invadir a nossa casa. Então, era um governo que se pautava nessa ideia do ódio. Eu tenho convicção que, se nós nos abrirmos um pouco para o diálogo, teremos aí um governo que pode nos oferecer saídas mais, que, como você diz, não vai acabar com a direita, porque a direita é um fenômeno mundial, né, que nós vemos em todos os lugares, mas pode gerar um pouco mais de escuta, né? Se a gente lembrar como nós estávamos em 2000, nos anos de governo Jair Bolsonaro, nós não poderíamos nem falar direito, né? Eu brinco que eu vou colocar no meu látis que eu não briguei com ninguém, né? Não briguei com meu irmão, não briguei com minha... Eu sempre penso que o afeto está acima dessas divisões. E nós temos que trabalhar com isso agora, né? Estamos tão divididos no momento que nós conversamos, né, na questão Israel-Palestina. Não precisamos, né? Acho até, não sei a opinião de vocês, mas no momento em que nós conversamos, porque a história é volátil e rápida, o governo Lula está dando um bom exemplo, né? Está sendo mais ágil em trazer os cidadãos brasileiros que querem voltar do que muitos governos europeus, e está fazendo isso sem grande alarde. Está fazendo isso como deve fazer, porque isso providenciar o que deve nos prover um presidente republicano. Quais são os 3 grandes pilares? Saúde, educação e segurança. Então, quando o governo Lula traz os cidadãos e as cidadãs que querem voltar, ele está fazendo sua obrigação. Não tem que fazer grande alarde com isso. Não passa de obrigação, que é a segurança. Estamos falando do pilar da segurança. Então, quem sabe a gente consiga um pouco mostrar o que estamos fazendo, né? O que está sendo feito, como estamos avançando na educação, Tomara que a gente, como você diz, não é, professor, que a gente pelo menos diminua, porque a polarização não faz nada bem, né? Ela só nos faz piores mesmo. E afeta qualquer debate, qualquer troca de ideias, né? O Tiago queria falar, Tiago. Não, só falei que eu concordo, mas isso que a professora Lília me tocou muito, porque aqui em Montes Claros, assim, tem pessoas que são descendentes de judeus, né? Eu mesmo sou, e tem professores aqui que são descendentes de árabes, e alunos que eu tenho. Então, assim, o Brasil é um exemplo onde diversos povos encontraram refúgio e salvação, né? A gente deveria entender isso, né, Lília? Que por muitos momentos o Brasil foi lugar de segurança para muita gente, né? Muitos. Pensem durante a Segunda Guerra Mundial, pensem no êxodo palestino. Quer dizer, o Brasil já foi lugar, né? Agora, para as populações do Haiti, para as populações do Afeganistão que estão chegando. Então, a gente tinha que tentar lidar com essas questões de maneira mais reflexiva, eu sempre uso a ideia do afeto no sentido de estar mais afetado pelo sofrimento, sabe? Quando a gente tenta tomar uma posição equidistante, né, ou eu sou chamada de antissemita, ou eu sou chamada de antipalestina. Eu estou só dizendo que o sofrimento de cada um, né, vale para nós, né? O sofrimento de cada uma daquelas crianças, de cada uma daquelas mães, que a gente devia ser mais tocado pelo afeto e pela possibilidade de ajudar, de doar,
né, doar o que for possível, do que essa contenda inútil, né? Ou seja, o que a gente vai mudar se nós aqui brigarmos por causa do conflito Israel-Palestina? O que é que nós vamos interferir lá, né? Nada, né? Ao contrário, vamos estar dando mau exemplo de pessoas que não sabem dialogar, que não podem dialogar, né? Professora, e a senhora, nas suas reflexões, traz aí essa perspectiva de uma certa dificuldade nós compreendermos a República ou lidarmos com a República, né? No mês que vem estaremos aí celebrando mais um 15 de novembro, mais uma data da proclamação / golpe, né? Mas o que essa dificuldade de se pensar o republicano reflete também nessa veia autoritária que muitas vezes se exprime nos próprios resultados das eleições, e como a senhora já mencionou, o governo anterior tinha um traço de autoritarismo, às vezes a gente vê essa presença também, mesmo dentro das esquerdas. Como é que a gente pode fazer para refletir, a partir da nossa história, de onde é que vem essa vertente autoritária? Olha, eu escrevi um livro sobre isso, sobre o autoritarismo, né? E eu parto de duas hipóteses. A primeira é que nós, para aqueles que reagiram com muita surpresa à eleição de um governo tão autoritário, né, em 2018, eu disse, nós sempre fomos autoritários, né? Ou seja, no livro eu tento lidar com a ideia de que o autoritarismo é uma chave para compreender a história do Brasil, né? Nós temos uma história de golpes de Estado, nós temos uma elite proprietária que não sabe lidar, não quer lidar com conceitos básicos republicanos, que são a amizade, por exemplo, que são a solidariedade, por exemplo, a cidadania, por exemplo, né? E quer sempre produzir cidadãos e cidadãs de segunda, né, de segunda qualidade, ou seja, pessoas para quem a cidadania não seria uma benesse da República, né, não faria parte, né? Então, acho que nós temos que lidar com essa veia, como você diz, autoritária da nossa história. Não se passa impunemente por ter sido o último país a abolir a escravidão. A escravidão mercantil, eu me refiro. Não se passa impunemente por nós termos sido o país que mais recebeu mão de obra sequestrada da África e de ter naturalizado, né, esse tipo de trabalho. Não é à toa, não é coincidência que só em 2013, portanto fez agora 10 anos, que os direitos das domésticas, das empregadas domésticas, cujo nome já é ruim, foi regularizado. O que significa isso? Temos a CLT que não vale para as pessoas que trabalham dentro da sua casa, né? Ou seja, você tem pessoas para quem não vale. Os ganhos da República não valem, não fazem efeito. Não se passa impunemente por termos sido uma colônia de exploração, né? Ou seja, e pautada no modelo da grande propriedade monocultora. Nós vivemos ainda com esse problema. Né? Eu não sou contra o agronegócio, né? Tem gente que diz que o agronegócio é pop e tudo mais. Eu sou contra alguns representantes do agronegócio que se opõem a direitos conquistados pela República. Então, essas são questões que nós vamos ter que sempre lutar por elas, vamos ter que sempre falar, vamos ter que sempre lidar com elas. Né? Eu estou escrevendo um livro agora que se chama Imagens da Branquitude, que fala do fenômeno da branquitude no mundo e no Brasil, né? Como a branquitude sempre racializa os outros, mas não se racializa, pretende analisar a todos os outros, mas não a si própria, e como a branquitude produz um lugar de privilégio, né? E um lugar de privilégio tão privilegiado que ele é silencioso, é um lugar ontológico. E eu estou analisando isso a partir dos mapas, a partir do sabonete, das propagandas de sabonete, da ideia de branqueamento, a partir dos nossos patrimônios. Por que nossos patrimônios são tão brancos, europeus e masculinos? O que significa para uma criança que sempre vê aquele mesmo patrimônio, né? Aquele mesmo monumento
monumento público. Então, acho que tem muitas maneiras da gente lidar com isso, tem muitas maneiras da gente tocar as pessoas, mostrar para as pessoas como é central e estrutural o autoritarismo no Brasil e como ele pode ser alterado, pode ser modificado. E aí, Mac? Professora Lília, né? muito obrigado pelo tempo, pela atenção. Eu confesso que eu fiquei emocionado, fiquei afetado, porque você realmente é uma referência para a gente e é algo que me marcou muito. Assim, a gente está conversando aqui, mas eu tinha marcado de passar aquela série de Uma Vez uma História com você e o Dan Stubble, que tenta chegar na ponta e quando a gente construiu esse projeto de podcast, nós três, éramos 3 professores localizados na cidade de Porto Médio, Montes Claros, e que estávamos procurando ver como que a gente poderia contribuir com o debate, com a informação e conhecimento. E a gente foi para o podcast, a gente já chegou tentando falar com a TV na região, no norte de Minas, que é uma região, né, tão complexa, com tantos desafios. A gente falou de Juscelino também se percebia como um homem daqui do norte de Minas, Diamantina era considerada, Jequitinhonha era considerado o norte, em certa medida, e aí te ouvir gera esperança no sentido mais amplo, não é? Nós somos da terra de Daci, e ele pensou tanto no país dos povos indígenas, os povos originários. Eu vim agora de uma Olimpíada de História lá na Unicamp, que pensava os povos indígenas. Ayrton Krenak agora é um imortal da Academia Brasileira de Letras. Então, acho que o que eu posso resumir assim, é muito obrigado por esse diálogo, Mac, Chico e a professora Lília. Fiquei assim, muito afetado. Não, eu que agradeço muito. Eu acho que a gente precisa, durante muito tempo, houve um preconceito grande a essa ideia que era chamada de divulgação histórica, né, e que já carregava aí uma espécie de um estereótipo, um preconceito, mas eu acho que esse é o nosso papel, né, ou seja, trazer esses conhecimentos que a gente vai acumulando na academia, né, e chegar para uma população mais ampla, né, porque eu acho que a história é um fio condutor dessa nossa nacionalidade. A história é uma forma de conscientizar, e nós não estamos parados, né, Tiago? Como você fala da Olimpíada, a gente vê que antes essa questão racial não aparecia, a questão indígena não aparecia, a questão das mulheres não aparecia no ensino de história, a questão LGBTQIA+, não fazia parte do ensino de história, e esses agora são temas que vieram para ficar. Então, nós também não estamos parados e paradas, o que é muito importante. Que pena que nós vamos ter que encerrar, porque eu gostaria muito de conversar mais com a professora Lília, assim como disse o Tiago, uma honra para mim. A senhora vai colocar no seu lado que não brigou com ninguém, e eu vou colocar que eu te entrevistei, porque foi realmente uma façanha histórica. Obrigado, viu, pela oportunidade. Uma honra. Grande prazer. Vamos atualizar os lados. Muito obrigado, professora. Olha, eu vou só brincar com vocês, que eu chamo de homolates. Porque há pessoas que não vivem sem os seus lates. Tá certo. Né? Vamos em frente, gente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Meus parabéns, viu? Obrigado. Obrigado. Um abraço, professora Lília. E desculpa. Um abraço. Então. Um abraço.